Bom, muito bom dia, senhoras e senhores. Quem está falando aqui é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Meu nome é Oscar Aníbal Chiapano. Estamos árbitro corregedor internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Estamos enviando as reportagens, as notificações para as 60 agências de inteligência e também para o satélite, juízes em campo. Eis o relatório. Atenção, atenção. Então vamos lá? Hoje, 8h23 da manhã do dia 29, segunda-feira de junho de 2020, a NSA, ela, conjuntamente com a agência Q, determinou que de 90 a 120 dias, que começou em larga escala no dia 15 de junho, vai ser feito o corte profundo. Vai ser feito o corte do estado profundo. Vai ser feita a massificação das capturas destes elementos que trucidaram a humanidade em todos os continentes, de 90 a 120 dias. Já é o informe da agência Q e também da NSA. Já está tudo projetado, já houve todos os pagamentos pela Wells Fargo e pelos arrestos, pelos anciãos da China, que são os, vamos dizer assim, quando foi feito desde Reagan até Trump, foi descoberto que realmente não é um problema entre a direita e a esquerda, não é um problema entre os Estados Unidos e a China, não. É um problema de um grupo de pessoas que enriquecem através de formas totalmente amorais e imorais de enriquecimento. Eles vendem drogas, eles praticam a prostituição, eles fazem pactos com demônios e tudo isto já é identificado. Então, eles criaram governos globalistas, onde eles agendaram. Imagina que se você tem um ladrão que chega no governo, na presidência da República, e você tem outro ladrão que chegou também na outra presidência, e assim vai, eles se juntam e começam a fazer o enriquecimento deles todos, custe o que custar, e colocam a população submissa a que o mundo está fadado a esse comportamento. Não. O ser humano, ele não é racista, o ser humano, ele não tem tendências maquiavélicas, macabras. O ser humano tem um comportamento exemplar, mas estes elementos, através da ambição e da perpetuação da sua juventude, fazendo todo tipo de domínio da comida, das empresas de grãos, domínio das indústrias farmacêuticas, tudo isso para controlar a população do planeta. Então, enquanto eles estavam tratando de identificar e controlar o planeta através de tecnologia,
cibernética de identificação, essa mesma tecnologia cibernética de identificação fez com que nós chegássemos até eles o mais rápido possível. E as pessoas que trabalharam neste empenho foram os serviços de inteligência do Exército dos Estados Unidos da América, conjuntamente com outros serviços de inteligência do Exército, de todos os países livres. Então está tudo já formatado. Então, desde 15 de junho de 2020, temos mais 90 a 120 dias, vão ser feitas as detenções pelos, eles chamam chapéus brancos. São soldados já predeterminados com a captura. Aqui no Brasil passam mais de 270 mil. Ou seja, desculpem, 270. 270 mil, né? São 2070, 270 mil pessoas que elas já estão com a captura por crimes contra a humanidade. Eles vão ser presos, levados e alguns serão executados. Outros já fizeram contato, estão querendo colaborar, entregar mais pessoas. Bom, então vamos ao relatório. Colapsou a corporação dos globalistas. Eles viram que em determinado momento não conseguiram controlar a queda do senhor Trump. Não tiveram como controlar. E o senhor Trump imediatamente levou a êxito e levou a já determinar a captura destes elementos em todo o planeta. Então imagina, a atitude que o senhor Trump teve provocou colapso nos globalistas. Todo tipo de partido político, todo tipo de corporação de bancos, e houve realmente uma devassa. E também na China, os velhinhos da China, eles começaram a trabalhar para os Estados Unidos, os ancião, pessoas que estão lá sofrendo todo esse tipo de barbárie. Então, já foi tipificado que vai haver o resgate de todos eles e libertar o mundo destes maquiavélicos. O exército dos Estados Unidos sempre esteve equilibrado e sempre esteve exercendo as suas posições de inteligência. Ou seja, eles vão ser acionados porque vai haver um colapso da corporação. Já aconteceu nos Estados Unidos, mas vai acontecer de uma forma mais brutal ainda. Então o exército americano, ele já se encontra nas ruas de todos os Estados Unidos, porque para eles evitarem que haja matança, entenderam? E aqui no Brasil vai da mesma forma, mas vamos acabar com o relatório dos Estados Unidos e depois a gente chega aqui. Então o COVID-19, ele já vai se desvanecer, já está em período de se desvanecer. Temos também a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que o DAC, que vai permitir que todos os imigrantes dos Estados Unidos ele permaneçam em território dos Estados Unidos. Nenhum deles
vai ser repatriado. Ou seja, o Joe Biden não vai conseguir superar a sua marca de deportados. Ele foi o Joe Biden que está concursando as eleições com Trump, que é um clone, porque Joe Biden já foi para além, mas quem está aí é um clone e ele está fazendo debate via televisão, ele não vai fazer debate na frente das câmaras, ele usa uma máscara e a máscara dele oculta bem o rosto dele, do Joe Biden, o clone, como também o Papa. Você viu agora, no dia 28, ele falando, você vai reparar que a cabeça do Papa, ela tomou uma proporção maior. Esse é o sósia, esse é o clone do Papa Bergoglio. Bergoglio já também faleceu, não existe mais. Existe este clone. Ele tem a cabeça maior, tá? E o perfil dele, deste lado aqui, não é condigente com o perfil do Papa, do Francisco, do Papa Bergoglio. O Bergoglio, ele morreu, ele já era. Então o clone está com a cabeça dele e o porte físico dele é maior, entenderam? Como também a altura, tá? Então ele tem um problema de as cordas vocais não são muito nítidas, não falam muito bem como falava Bergoglio. Então vocês vão ver repetições de edições de pronunciamentos que foram feitos no passado e que estão sendo colocados agora. Tudo já descoberto. E eles também já sabem. E eles não falam nada. Ele no dia 28 declarou que os cristãos têm que ser submissos a Jesus Cristo, acima do pai e da mãe, como também têm que ser submissos às determinações do governo para sua proteção. Ninguém pode se revoltar contra as autoridades do governo, ou seja, dos globalizados, dos governos globalizados. Ele acredita que isso é porque ele joga a culpa na trama da família, ele joga a culpa a que os governantes empregaram parentes e com isso estabeleceram a corrupção. Então ele já está querendo que qualquer governante que tiver família seja mal visto, seja trucidado. Entenderam? Então essa é a mensagem dada pela capa escura ou cava profunda, que é justamente estas famílias que atingiram a realeza, atingiram os governos. Então, desde o governo Reagan até o Trump, a mesma coisa aqui no Brasil, desde Sarney até Bolsonaro, ou seja, antes de Bolsonaro e antes de Trump, todos esses governos eles se juntaram para fazer o extermínio da raça humana. Eles querem matar todo mundo e eles querem trazer os escravos. Escravos, pessoas que já foram submetidos à escravidão através da baixar cabeça, a inanição da comida, a falta de comida, a submissão total. Então, eles, através do 5G, da câmara do celular, da câmara nas ruas, eles monitoram as pessoas e eles ficam ouvindo e vendo as suas expressões faciais. E com isso, eles começam a dar pontos. Então, o sujeito ele passa a ter, vamos dizer assim, um prestígio de cidadão
A, B, C, D, F, todo o alfabeto, né? E eles colocam os que estão para poder sair da China, para poder viajar, para poder visitar outros estados da China, e também com isso o cidadão que está já com a lavagem mental, ele imediatamente sai para trabalhar no estrangeiro. Então você vai ver que o chinês, que está na fase de submissão total, ele é um risonho, é um sujeito feliz, risonho, ele te trata bem, ele fala tudo que sim, ele te ouve, ele é prestativo, ele só não fala de política, ele estabelece que você vai ter sucesso, que eles estão fazendo tudo possível para te agradar, para chegar ao sucesso da tua missão. E quem vivenciou isso foram os deputados que foram lá para a China e que, sem saber, coitados, eles tiveram o celular deles grampeados e grampearam outros celulares aqui no Brasil, porque eles entram pelo telefone celular. Então eles foram grampeados e trouxeram o grampo para aqui, para o Brasil. Entenderam? E todos eles estão sendo monitorados. Bom, então o que acontece? O exército dos Estados Unidos já tem 90 a 120 dias que eles vão proceder à captura e ao extermínio destes elementos, tá bom? Porque eles já estão fadados a serem eliminados por múltiplos crimes contra a humanidade. Agora vamos falar do que está acontecendo já desde sábado e domingo, que já foi relatado para vocês, juízes em campo, que eles estão querendo fazer a mudança na Constituição para que não haja eleições. Na Alemanha vai ter eleições e estão já fazendo as eleições, todo mundo sem máscara, todo mundo com bandeira, está havendo comícios, porque lá não é tão fácil como aqui no Brasil fazer a modificação através de uma PEC que modifique a Constituição do Brasil. E por que eles estão querendo fazer a modificação da PEC para que não haja eleições? É muito simples. O Tribunal Superior Eleitoral, através do seu presidente, o Barroso, ficaria estabelecido que, chegada a época das eleições, não havendo eleições, perde o foro privilegiado o prefeito e os vereadores, como também todos aqueles que se elegeram para deputados e senadores, por meio da eleição a prefeito e as eleições municipais. Então, esses elementos já teriam um destino certo. Seriam levados à corte do Tribunal Superior Eleitoral, que seriam os juízes do Tribunal Superior Eleitoral a julgar os crimes de corrupção. Eles agiriam na parte penal, como ficou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que quem faria o julgamento dos crimes de corrupção seriam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Então, todos os juízes dos 27 estados e dos 5.070 municípios, eles vão julgar os prefeitos, os vereadores, e também ficaria para julgar os deputados federais e os senadores que se elegeram na campanha da prefeitura. Entenderam?
porque eles perderam, foram privilegiados. E a recompensa para o Tribunal Superior Eleitoral seria o dinheiro que foi dado às prefeituras e governadores, que ficou dividido, uma parcela para a prefeitura e uma parcela para o governo, para os governadores. Essa parcela dos prefeitos, que eles tinham uma percentagem para utilizar na pandemia, eles já usaram esse dinheiro. Eles se uniram ao Dória, se uniram ao Witzel, para que eles fizessem uma caixinha comum para roubar. Só que eles tomaram a volta do Dória e tomaram a volta do Witzel. Ou seja, o Dória roubou os prefeitos e o Witzel também roubou os prefeitos, como também lá no Nordeste, nos 20 estados que fizeram pacto com Lula. Esse dinheiro foi para a China. Esse dinheiro sumiu, esse dinheiro vocês não vão ver mais. E também não vão ver respiradores, não vão ver máscara. Todos os kits que vêm da China, todos eles estão bombardeados com a identificação do Covid. Então você vai fazer o kit para detectar, o kit da China, para detectar se você está com a bactéria, ele já está infectado e vão dizer que você está com Covid. Entendeu? Então, isso já é comprovado, os juízes em campo, eles já fizeram a auditoria e verificaram que o sujeito que fez o teste com o kit chinês, que deu positivo para a Covid, ele foi no laboratório do hospital e no laboratório do hospital viram que ele não está infectado com absolutamente nada. Entenderam? E tudo isso para manipular e fazer com que justifique a quarentena, em que vocês viram que o Supremo Tribunal Federal determinou a autoridade aos prefeitos e aos governadores da mesma forma, a autoridade aos dois, que eles dois determinem se há necessidade de evitar o transitar nos comércios, nas lojas, mas eles não determinaram blackout, nunca determinaram. Eles determinaram que o prefeito pode agir no seu município, na sua prefeitura, e o governador pode operar dentro do seu governo, nas cidades locais. Mas o que acontece? Veio o traíra, o Moro, ele estabeleceu uma lei que determina que o prefeito e o governador pode levar à prisão, pode invadir imóveis e pode fazer a captura de toda pessoa que não respeite a quarentena ou o toque de recolher. E tudo isto projetado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal vai à mídia e começa a dizer que não, tal, para distrair as pessoas. Mas ele não toma nenhuma posição ao contrário. O que foi assinado é o que vale. Então, eles ficam jogando conversa fora, na CNN, na mídia da Globo, e em todos os canais já descobertos. Já foram pagos e tem que proceder dessa forma. Então, quando nós anunciamos que já está no judiciário a captura dos juízes de 27 estados e também da parte de juízes estaduais, juízes federais, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, como também do Supremo Tribunal Federal. Então já está havendo as delações, graças a Deus. Eles acordaram para a vida, não ter como se safar, porque o Supremo Tribunal Federal vai proceder à soltura dos líderes do Comando da Capital, porque o Comando da Capital não vai pagar mais nenhum tipo de
arrego. Não tem mais pagamento de arrego. Não tem mais, eu vou te dar um dinheiro para continuar traficando, eu vou te pagar um dinheiro para você dar o alvará de soltura. Não tem mais essa. Então, o ministro, o membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, em atitude monocrática, determinou que aqui no Rio de Janeiro está liberada a favela. A favela não pode ter nenhum tipo de inserção da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar não pode entrar na favela. Entenderam? Mesmo sabendo que a carga de narcótico que eles têm pelo seu serviço de inteligência e pelos seus olheiros, eles sabem onde é que está a droga, onde é que está as munições. Eles não podem entrar porque o membro do Supremo Tribunal Federal, ele não permite que haja incursão nas favelas. E também em São Paulo. Só que lá em São Paulo ninguém fala nada porque já está mais do que visto. Vocês veem que a Cracolândia continua traficando, você não vê nenhum traficante morto, você não vê ninguém passando nenhum tipo de necessidade de drogas na cidade de São Paulo. Todo mundo continua a cheirar, a fumar a sua maconha. Entenderam? E isso em todos os estados. Então a casa caiu. Então o serviço de inteligência do Exército, ele já está apoderado de várias informações e ele passa agora a fazer o que os Estados Unidos está fazendo. Ele passa a utilizar a lei marcial, que são crimes contra a humanidade, que são crimes já determinados contra a sociedade e contra a comunidade do Brasil, porque eles estão matando as pessoas. Estão matando as pessoas nos hospitais, estão matando as pessoas com as drogas e também estão matando as pessoas através de torturas para adquirir essa droga conhecida como adrenocromo, que é uma droga que faz o rejuvenescimento. Então tudo isso já está acontecendo. Então vamos lá. Venezuela. A Venezuela, ela permitiu e já determinou o ministro do petróleo, que ele é um narcotraficante, ele é libanês ou líbio, o Tarek Al-Aissami, ele é o ministro do petróleo. Ele simplesmente determinou que as tropas dos dragões do Irã estejam a fazer a escolta do Palácio Miraflores, lá da Venezuela, que também trate da segurança de todos dos governos da Venezuela. Ele entregou, em realidade, o Tarek Al-Aissami, a Venezuela, ao Irã. O exército do Irã, os dragões do Irã, era tudo o que ele queria. Então, na Venezuela se encontra o G2, que é de Cuba, que é o serviço secreto de Cuba, que foi enxotado pelo Irã, pelos dragões do Irã, que eles usam fardas bem verdes e não falam a língua regional, e eles estão já na Venezuela desde 1999. Desde 1999, o Irã ele tem o seu QG na Venezuela. Então, eles estão querendo um conflito armado contra os Estados Unidos para que eles possam
invadir os Estados Unidos. Mas primeiro eles querem invadir o Brasil. E a invasão que é feita pelo Irã é uma invasão de sangue. Eles, pela sua religião, eles, o IRGS, o IRGC, né? O IRC, eles têm que ter a espada deles, ou seja, o facão deles molhado de sangue de mártir. Se for uma mulher grávida, melhor. Se for uma criança, melhor ainda. Se for um velho, melhor ainda. Tudo que for covardia enaltece e coloca o nome deles em evidência, porque eles são cãos de Satanás. Eles são cachorros de Satanás, de Satã. Eles são os cachorros. Eles estão mortos-vivos. Então eles têm que ser cruéis. Quanto mais cruéis e quanto mais infâmias cruéis eles fizerem, mais eles se sentem com o poder do capeta, do diabo. Deu para entender? Então, eles já tomaram a Venezuela. A Venezuela está tomada. Então, as tropas navais já estão entrando já nas águas da Venezuela e estão indo para os portos, se estabelecer e já invadir. Deu para entender? Então, estas são as últimas notícias de hoje. Então, lá se encontram cubanos, chineses e russos. E todos eles estão ao mando do Tarek al-Aissami. Então, o Maduro não manda mais, o Cabejo não manda mais nada, ninguém manda mais nada, todo mundo foi demitido. Esse Irã, esse exército dos dragões, ele é considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita e pela Angela Merkel da Alemanha. Agora, ele tem escritório na França, esse exército dos dragões do Irã. Ele é muito próximo do Macron. E o Macron, ele tem a Guiana Francesa. E ele quer invadir a Amazônia, se declarando cidadão amazonino. Ele diz que ele é cidadão amazonino porque ele reside na Amazônia e ele tem lá a sua prospecção de diamante, ouro. Ele rouba o Brasil e ele se declara cidadão amazonino. Então ele tem armas e ele está fazendo um corredor para tomar a Guiana Inglesa. Ele vai entrar por trás, no território conhecido como Cabeça do Cachorro, do representante da aldeia Yanomami. Entendeu? Porque índio não tem cacique. Cada índio é dono da sua toca. Mas eles botaram lá o cacique Yanomami, que mora na França, que está roubando ouro do Brasil, fazendo contrabando e levando para a França. Então tudo isto já está descoberto e as tropas já estão em território brasileiro trocando tiro na selva. Na selva brasileira tem uma máxima, você entra, mas se você não conhece a selva, você não consegue sair. E lá dentro da selva existem todo tipo de culturas,
de pessoas bizarras. Tem a antropofagia, então os caras são super loucos. Tem cultos de malucos que tomam substâncias alucinógenas, muito mais alucinógenas do que a ayahuasca, muito mais alucinógenas do que o ayahuasca. Eles cheiram pó de macaco. Pó de macaco é uma droga terrível. Ela afeta todo o comportamento. Você passa a ser um elemento louco e você começa a morder as pessoas, começa a bater nas pessoas. Você é um elemento doido. Você perde o equilíbrio. Você não consegue se manter em pé. Agora imagine um sujeito que é viciado nisso. Ele já está em pé. E ele passa a ser antropófago. Ele começa a brigar com os dentes. Ele briga com os dentes. Ele pega, te morde e vai mordendo, mordendo, mordendo. Entendeu? E ele é um devorador. O viciado em pó de macaco. Entenderam? Então vamos lá. Então esse Tarek al-Aissami, ele está mandando na Venezuela. Ele está com o G2, que é o Serviço de Inteligência de Cuba. Ele está com os chineses, algumas tropas dos chineses, que são vários. A Rússia tem elementos para ensinar como operacionalizar as armas russas, que o grande problema deles lá é que eles não têm muita bala, eles têm pouca bala. Então eles não têm como fazer frente. E eles estão querendo diretamente uma briga na selva amazônica, travar uma batalha na selva amazônica, porque eles estão querendo invadir os Estados Unidos. E os Estados Unidos não vai deixar invadir o Brasil. Então, já está declarada a guerra na Venezuela. Neste momento, já estão se matando. Entenderam? O Maduro, a qualquer momento, já vai ser preso. Isso não significa que acaba o conflito. Não. Já tem o chefe lá, o ministro do petróleo, o senhor Tarek al-Aissami, que também é dono de cartel, que também faz parte do Foro de São Paulo, e que aqui todos foram descobertos. Então, já existe e sempre existiu uma trama para matar o Trump e para matar Bolsonaro, e para matar todos os parentes do Trump e para matar todos os parentes do Bolsonaro. Então, o advogado Federico Vazef, quando ele soube que estão querendo matar o Queiroz e jogar a culpa na família Bolsonaro, como fizeram com a Marielle, porque é tudo uma trama projetada pelo PMDB, não é? O deputado que ganhou o Tesouro do Rio de Janeiro pagou 500 mil reais ao matador da Marielle e fez o convênio com o Freixo. O Freixo, ele é o mentor, o articulador dessa trama toda que levantou os fundos para matar Marielle. O Freixo, entenderam? Conjuntamente com o Frazão, o Brazão, e eles fizeram essa trama sórdida para matar a Marielle e mataram a Marielle. E os familiares da Marielle, tudo comprado, não querem saber nada da verdade da filha, fizeram esse acordo aqui com o Witzel, que está comprado também porque é um olho gordo. Quando eu conheci esse indivíduo, ele me perguntou, e aí, excelência, o que o senhor acha? Eu estava dando uma palestra, estava participando de uma palestra na OAB do Rio de Janeiro,
ao combate da corrupção mundial. E lá estava a Polícia Federal, todo mundo. E os policiais estavam apavorados porque o Michel Temer não permitia as investigações. Estava o pessoal da Lava Jato, e eles, coitados, todos estavam apavorados. Então eu fui lá, e ali eu conheci esse elemento Witzel, e ele perguntou: o senhor acha que se eu vier como governador, tenho chance? Eu falei: olha, se você vier, você tem chance, mas cuidado, cuidado. Mas eu via que ele era olho gordo, porque ele perguntava: e quanto ganha fulano de tal? Porque ele quer saber quanto ganha um, quanto ganha o outro, para saber como é que está, aonde está vindo o dinheiro. Entendeu? Então é um olho gordo. E ele arregimentou parte do braço armado, né, das polícias. Mas a polícia, eu já fiz a Cadepol. Eu treinei na Cadepol. Eu fui lá no tatame da Cadepol. E todo mundo sabe quem sou eu na Cadepol. Como todo mundo também sabe quem sou eu na Polícia Militar. Também na Polícia Federal. E quem sabe não pode falar. Então, como também lá no Supremo Tribunal Federal, no Senado e na Câmara de Deputados. Então, o que acontece? Nós estamos pedindo a vocês que procurem o general Heleno, entenderam? Elementos do Tribunal Superior Eleitoral, também membros do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, tá? Vocês da Polícia Federal que fazem escolta, que prestam serviço de apoio, vamos dizer assim, aos ministros do Pleno da Corte. Todos vocês estão vistos. Deu para entender? E sempre vai cortar na parte fraca. Eles sempre vão colocar a culpa em vocês. Eles vão dizer que foi o funcionário, que eles não têm nada a ver. Bom, o assunto é o seguinte. Então o Bolsonaro está procedendo da mesma forma que está procedendo o senhor Trump. Então ele está utilizando o Exército para a captura, o Serviço Secreto do Exército, conjuntamente com a Polícia Federal. Então, Celso de Mello, você foi pego em vários crimes, vários. Tem uma porrada de crime aí que você cometeu. Você tem duas saídas. Olha o que eu estou te dizendo, hein? Pede para sair, esquece desse procedimento que eu sei que é difícil porque você tem medo de morrer com a máfia Jassara, que se você largar essa denúncia forjada, que é um crime à lei marcial, é um crime, você determinou a prisão do presidente da República, utilizando um funcionário público que teve que protocolar e teve que intimar no Palácio do Planalto ao presidente da República. Você enquadrou ele no impeachment. Então você, Celso de Mello, colocou um revólver na cabeça do Bolsonaro e disse: você está preso. E agora você quer que ele vá depor para terceiros, para a tua gangue da Polícia Federal, para você mudar todo o depoimento dele, não é? Para você arquitetar, porque você, como todo bom juiz, que você não é juiz, mas os juízes que são os teus auxiliares, eles fizeram
uma matéria chamada Premissas Falsas e Premissas Verdadeiras, estatística. Então, eles podem movimentar as circunstâncias para estabelecer as acusações. Então, tudo isso já visto. Entendeu, Celso de Mello? E você, Gilmar Mendes? Você é mais velho do que eu, 1 ano só, Gilmar Mendes, sabia, Jagunço? Hein, Jagunço? Eu tenho 63 e você tem 64. Só que eu sou um play velho, sou um velhinho play. Sabe como é que é? Eu tenho que estar eu me sinto bem, entendeu? Eu tenho que conviver com as pessoas. Eu tenho que ser um ser humano comum, normal. Mas você sabe quem sou eu, todos sabem, né? Já estão aí sabido, né? Então, é melhor vocês fazerem a delação premiada, procurar o GSI, porque o Bolsonaro está autorizado pelas tropas do Exército Mundial a agir. Porque a invasão começou, meu amigo. A invasão da Venezuela começou. Então, se a invasão começou lá, e nós não vamos permitir que o exército do Irã se estabeleça na América para tomar conta da América, para fazer a jihad aqui, para fazer o que fez na Síria, para fazer o que fez na Líbia, para fazer o que fez no Afeganistão, não é? Para fazer o que está fazendo no Iraque. Hã? Você vê o Iraque em 1972 e você vê o Iraque hoje, as meninas de 72 andavam de minissaia. E agora você vai lá e você vai ver todas elas de burca. E todos eles lá se devorando. E há uma prostituição maquiavélica, assustadora, de crianças, de meninas que não atingiram nem a puberdade, de garotos que não são crianças. É nojento. É monstruoso. E vocês querem praticar isso aqui no Brasil? Vocês estão de acordo com isso? Vocês do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal e vocês do Senado? E vocês da Câmara de Deputados? Vocês pensaram que estão mexendo com quem, maluco? Vocês comeram merda? Eu tenho filhos brasileiros, seus malucos de merda. Mas não vamos deixar nada acontecer isso aqui. Tá dando para entender? Ninguém vai permitir. Então, o relatório é esse. É uma guerra à morte, como diz Raul Castro. Estamos entendidos? Então, desde o dia 5/6 já foram processados os chapéus brancos, já ficou estabelecido. A Wells já prestou todos os arrestos, não é? Da cava profunda, como diz ali o rapaz da Era do Aquários. E também eu quero agradecer a todos vocês, porque eu só posso falar aqui pelo Facebook. Eu não estou ganhando um centavo, mas eu estou ficando cada vez melhor. Entenderam? Porque eu vou deixar
um país livre para os meus filhos e para os meus netos. Penso que você também. Entenderam? Então, vocês aí que não são juízes, porque só tem 2 juízes, a Rosa Weber e o Fux. Tem um informante, gente boa. Ele é um sujeito que merece o seu mérito, que foi presidente da República do Brasil, que tem os seus informantes. E ele trata bem dos seus informantes. Marco Aurélio Melo, meus respeitos e minha admiração, porque você sempre gostou do Brasil, não como esses aí, que estão aí calados, que você não sabe o que eles querem da vida. Você é mais, né? Chega junto, como diz na gíria, né? Então, você ajudou a desvendar toda esta trama. Você e o Melo Porto mataram o Melo Porto, hein? Enfim. Mas vamos nessa e vamos salvar o Brasil. O resto, tamo aí. É melhor vocês correrem ao GSI. Não tem mais. A invasão da Venezuela já está sendo, daqui a pouco tem que aparecer na CNN, tem que aparecer na TV Globo, mas eles não querem que apareça, porque eles têm que estabelecer que eles não sabem, eles estão todos cagados de medo, porque eles não têm para onde fugir. Não podem ir para Cuba, queima de arquivo. Não podem ir para a Venezuela, queima de arquivo. Não podem ir para a Coreia do Norte, queima de arquivo. Porque eles não pagaram. Não podem ir para a Europa, queima de arquivo. Eles não têm para onde fugir, meu amigo. Estados Unidos era o único lugar que eles podiam ir e não podem ir. É bom Estados Unidos, né? Não podem ir. Acabou. Por favor, repasse isto o mais rápido possível. É tanta coisa, gente, que eu não posso falar porque... Mas o Federico Jafef, ele salvou a vida do Queiroz. O Queiroz ia ser morto. Queima de arquivo do Dori e do Witzel. Parabéns, viu, que é o advogado Federico Wassef. E ficou calado, não falou nada para o Bolsonaro, não falou. Parabéns, viu? Muito corajoso. É bom saber que tem advogado de coragem. E que tu é macho, tu foi e falou. E aí a Globo News está dizendo que você está querendo inventar uma história. Eles não prestam. Agora apareceu o Mourão pedalando com os 2 seguranças sem a máscara, porque a máscara é um veneno. Se você está fazendo ginástica, está correndo ou pedalando com a máscara, você está se envenenando o sangue. Então, aparece a TV Globo dizendo de que ele está desrespeitando lei. Lei feita por uma corte de estudos. Eles estão lá para ajudar a fazer a Constituição de 1988. E eles criaram toda uma trama sórdida da cava escura
dos Illuminati, dos Soros. Soros está morto. Vocês procurem saber, porque tudo isto vai aparecer daqui a 120 dias, porque as matanças vai ser sangue andando, entendeu? Vai correr muito sangue. Então, o senhor do Poder Executivo, o senhor Bolsonaro, está autorizado pelas forças do Exército do planeta. O senhor pode agir já no Brasil, tá bom? Conjuntamente com a Polícia Federal, tá? E a PGR, faça o seu trabalho. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, repasse isto para que chegue nos ouvidos destes marginais, que eu não posso falar palavrão, porque eu preciso que vocês divulguem. Mas vocês sabem o que eu quero dizer, né? Por favor. Muita gente boa está morrendo. Não seja você mais um. Por favor. Não vamos abaixar a cabeça para esses caras, não. Por favor.